Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você e Deus me deu um contraste nessa manhã e eu gostaria de fazer menção da palavra começando com uma história. Você vai conseguir ler essa história na totalidade dela na sua casa. Ela está escrita no 2º livro de Samuel, no capítulo 13, e aí vão se seguindo os versículos, você vai ter uma ideia sobre uma história muito triste, inclusive. A história de alguns filhos do rei Davi. Eu quero que você preste bastante atenção, porque tem algo muito forte nessa história. É a história de um jovem chamado Absalão. E esse jovem chamado Absalão, ele começa fazendo algo que talvez nós mesmos faríamos, tomados de um senso de justiça, talvez nós mesmos faríamos o que esse jovem fez, ou temos o impulso pelo menos de fazê-lo. Esse jovem, ele certa vez soube que o seu irmão havia violentado a irmã. É a história de Tamar. Eles eram quase todos meio-irmãos, filhos de mães diferentes, filhos do rei Davi. E acontece uma história muito triste quando Amnon força sua irmã. E quando isso ficou conhecido, foi um choque para o rei Davi, saber que seu filho fizera isso à sua filha. Uma história triste, nojenta. Mas Absalão, quando soube que seu irmão fez isso, ele foi tomado de muita ira, como qualquer um de nós seria. E por 2 anos ele ficou maquinando algo na sua cabeça. Por 2 anos, ele não conseguiu ver que as punições, ou que tudo que aconteceu, a partir daquilo, foi o suficiente. Então ele disse: eu preciso fazer justiça. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele maquinou na sua cabeça. Então ele preparou um jantar, chamou seus irmãos, inclusive este, que tinha feito esse mal. E no alto da festa, ele já tinha combinado tudo, ele deu um grito. E alguns jovens vieram e eles mataram o seu irmão. Tudo combinado, assassinou seu irmão. E fugiu. E ele vai embora. O rei Davi soube dessa história. Ele ficou perplexo.
Segundo Samuel 13:34, vai começar dizendo, né? Enquanto isso, Absalão fugiu, ele foi embora. Ele cumpriu aquilo que ele queria cumprir, que era matar o seu irmão, e foi embora. Indo embora, esse jovem passou muito tempo longe do seu pai. Enquanto seu pai sofria a perda do seu irmão, mas toda aquela violência que tinha acontecido, Davi ficou muito triste com tudo aquilo que tinha ocorrido. Mas depois de muitos anos, ele diz para chamar o seu filho de volta, para que o filho voltasse para casa, porque ele sentia saudades do seu filho. E então aquele jovem volta para casa, aquele jovem vem, mas mesmo vindo, o seu coração ainda não está transformado. Aquele jovem ainda mantém muita revolta, ira no seu coração. E a Bíblia diz que por um tempo ele passou ali, próximo, mas sem estar na presença do pai. Então o pai o chama para a sua presença. A Bíblia diz que o pai vai o abraçar, vai beijá-lo. Davi estava dizendo: eu te perdoo, meu filho. E eu sei que, enquanto eu estou contando essa história, e realmente era para causar isso, a gente vai escutando a história e tendo pensamentos na nossa cabeça do tipo: cara, o outro matou, aquele filho fez isso, e tudo isso é muito difícil de nós lidarmos. Perdoaríamos, não perdoaríamos? A gente traria para dentro de casa de novo, não traria para dentro de casa? Só esquecemos de que estamos falando de um filho. E ele cometeu essas coisas, essas atrocidades, mas Davi ainda o traz depois de muito tempo de lidar com a dor do que tinha acontecido, mas também com a saudade do seu filho, que ele pede para que venha, abraça seu filho, beija seu filho, tenta restaurar. Mas a Bíblia diz que saindo dali, ele começa agora a criar uma revolta, e ainda maquinando pensamentos, ele começa a ganhar o coração de todos os súditos de Davi. Cada um que vinha para conversar com o rei, ele parava na porta da cidade e dizia: você precisa resolver alguma coisa? Eu sei que eles não vão te atender, porque eles não têm tempo para nada. O rei não tem tempo para nada. Se eu fosse rei, eu te atenderia, porque a tua causa é justa. E ele começou a inflamar as pessoas contra o seu rei. E a história vai continuar, mostrando que em algum momento, esse rapaz se revolta contra o seu pai, forma um exército, e Davi tem que fugir para não ser assassinado pelo próprio filho. Ainda assim há uma guerra, e ainda com esta guerra, Davi, quando dá ordem aos seus generais, ele diz: cuidado, quando vocês estiverem diante do meu filho, tratem ele com cuidado, não matem o meu filho, por favor, não matem ele. O filho que tinha matado o irmão, que tinha ficado longe do pai, que foi trazido e perdoado, que depois passou anos inflamando todos contra o seu próprio pai, que se levanta um exército contra o pai, que busca matar o pai, e o pai diz: não machuquem ele, cuidado com meu filho. E a história vai dizer que esse Absalão, que matou o próprio irmão, tramando esse assassinato, fez tudo isso, né? Passou tanto tempo longe, que teve tempo de se arrepender, mas não se arrependeu. Esse jovem, ao fugir da batalha, diz a história de que ele tinha cabelos lindos, grandes, de que era um jovem bonito, e ao passar por debaixo de um carvalho, seus cabelos engataram nos galhos, e ele ficou preso. E deram a notícia de que aquele jovem estava preso, pendurado, para Joabe, que era o capitão da guarda do rei Davi. Ele conversou com quem deu a notícia, disse: cara, por que você não matou ele? E o rapaz disse: como eu posso fazer uma coisa dessa? Se eu escutei o rei dizer: não mate ele. Joabe ignorou aquilo, foi lá, pegou 3 dardos, jogou no peito do rapaz, matou ele ali.
tiraram ele daquela árvore, acabaram de matar, montaram um monte de pedras em cima e foram contar para o rei Davi. E quando contaram para o rei Davi, está escrito em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 33, pode ser colocado no telão, que o rei então, abalado, subiu ao quarto que ficava em cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Você consegue entender a dor desse pai? Quando nós escutamos a história dos outros, a gente pensa: o cara merecia morrer. Aí o cara que fez isso merecia morrer. Vivemos num dia que grande parte do tempo, quando nós escutamos notícias, nós pensamos: deveria morrer. Esse deveria ser punido. Devia ter pena de morte no Brasil. Deveria isso, deveria aquilo. E aqui nós vemos um pai que está sofrendo pelo seu filho. O seu filho era um caco, não valia nada, não se arrependia do que fazia. Ainda assim o pai pede: toma cuidado com ele, tenha paciência com ele. E quando sabe da morte do seu filho, automaticamente é como dizer: a guerra acabou, o senhor pode voltar para o palácio, está tudo tranquilo, o senhor não vai mais morrer. E esse pai diz: eu queria ter morrido no seu lugar. Eu estou tentando contextualizar a história para você, para que você possa trazer para a sua vida o que nós somos capazes de fazer por um filho, o que nós somos capazes de fazer por alguém que nós amamos. E por mais incompreensível que seja, porque às vezes nossos filhos estão errados, porque cometem coisas erradas, e o pai está sempre pronto, e quando eu digo pai, entenda, o pai, a mãe, está pronto para entregar a vida por ele. Está pronto para se entregar, está pronto para acreditar mais uma vez, está pronto para trazer para perto, está pronto para abraçar, está pronto para beijar e dizer: vamos fazer dar certo, eu acredito ainda em você. Era assim que estava acontecendo dentro dessa história. Mas quando nós pensamos em pecado, às vezes nós só pensamos como esses que Absalão cometia: matar, roubar, esfolar alguém. Mas a Bíblia diz que pecado é basicamente insubmissão à vontade de Deus, é não aceitar aquilo que Deus determinou ou que Ele tem estabelecido para a gente. Quando nós pensamos no pecado que pode nos afastar de Deus: mas eu não mato, eu não roubo, mas eu não adultero, não, mas eu não. Nós começamos a colocar coisas, e principalmente aquelas que nós não fazemos, para justificar e para tentar sair do foco de que o pecado, que é aquilo que levou Absalão para tão longe do seu pai, não está presente na nossa vida. Mas toda a insubmissão à vontade de Deus é pecado. Mas cada vez que eu sou insubmisso àquilo que a Bíblia diz para que eu faça, aquilo que é uma ordem para que eu ande num caminho certo, aquilo que é uma direção, mas eu digo: não aceito, não acho que é assim. Davi havia dado uma direção em relação ao filho que tinha cometido aquele crime, mas ele achava que era pouco demais. Sabe, quando nós temos uma justiça própria, que ela é maior do que a justiça de Deus. Quando alguém comete alguma coisa e essa pessoa está num tratamento de Deus, mas eu acho que eu preciso ser um tratamento na vida dela também, porque ela não sofreu o suficiente. Nós desconhecemos o sofrimento das pessoas, mas achamos que elas precisam sofrer mais, porque aos nossos olhos não está sendo punido o suficiente. É quando agimos com misericórdia com alguém, e quem está ao redor está dizendo: mas é frouxa demais, né? Mas não pode, desse jeito vai voltar a cometer as mesmas coisas. Eu percebo que nós vivemos num tempo de tanto julgamento, em que nós não conseguimos ver a trave que está no nosso olho, mas enxergamos o cisco que está no olho do nosso irmão. Não conseguimos enxergar quanta deficiência nós temos, mas olhamos na deficiência do outro. Absalão não conseguia entender como era o coração dele. Agora, se ele pudesse se julgar, o que ele faria consigo mesmo? Ele olhou o crime que o irmão cometeu, e foi bárbaro, e foi horrível, e não estou nem amenizando isso.
Mas ele achou que o rapaz era digno de morte. Mas matar um irmão não é ser digno de morte. E quantas vezes nós matamos um irmão? E quantas vezes eu não percebo que as minhas palavras matam o meu irmão? E quantas vezes eu não percebo de que o meu julgamento mata meu irmão? Que aquilo que eu estou falando está matando a minha esposa, que aquilo que eu estou falando está acabando com o meu marido. Você consegue perceber isso? De que as coisas que você fala, as suas palavras, seu julgamento, seu posicionamento, seu silêncio, não vou falar com você. E passa uma semana, e cada um virado para um canto, e alguém dormindo no sofá, e, sabe? E nós não percebemos de que essas coisas também matam, de que essas coisas nos afastam da presença de Deus. Esse jovem, ele recebeu toda uma oportunidade, mas ele não conseguiu abraçar a oportunidade, porque estava cheio de si. Ele conseguia ver erro em todo mundo. Ele via erro no seu pai. Veja que ele volta, o pai o acolhe, mas daqui a pouco ele começa a ver erros na administração do pai. O rei Davi é considerado até hoje o maior rei de Israel. Mas não foi Salomão que construiu o grande templo, que foi o cara mais rico e sábio. Mas quem é o rei referência? Quando quiseram marcar os judeus, botaram a estrela de quem aqui? Davi. Mas não foi esse Davi aqui que andou fazendo umas coisas erradas? Mas não foi esse Davi? E aí que a gente começa a compreender um pouquinho de como Deus age. Apesar de Davi ter errado, apesar de Davi ter umas coisas que, sabe, a gente olha e diz assim, ô Davi, hein? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque pecava? Não, porque era um homem de arrependimento. Cometia erros do jeitinho que nós cometemos, ou às vezes erros que só tem um nome diferente do erro que nós cometemos. Agora, quando o Senhor o confrontava, quando ele caía em si, ele dizia, eu errei. Sabe que uma das coisas que talvez Deus esteja mais buscando na palavra, é pessoas que digam, fui eu. Porque a humanidade começou com alguém dizendo, foi ela. E até hoje, sabe, às vezes na própria oração, Deus, me perdoa, eu fiz tudo errado, mas também, né, Senhor? E aí começa a justificativa. Mas também, né, Deus, quem é que merece uma mulher dessa? Ô Senhor, tu sabe que eu não queria, mas esse homem não se mexe, aí eu fui obrigado, aí eu fiquei nervosa, e daí eu, Deus, eu não queria ter feito isso, mas também eu não tive pai. Você consegue compreender que está tão intrínseco em nós, que a gente sempre está vendo um erro para poder justificar para Deus? Por que Davi? Porque Davi nunca jogou culpa em ninguém, era eu, não, fui eu. E quando Deus escuta alguém falar diferente de Adão, de apontar o erro para alguém e dizer assim, não, Senhor, fui eu o culpado. Esse rei Davi tinha erros, mas com certeza ele tinha. Agora, Absalão não consegue perceber, o filho dele não consegue perceber assim, poxa, meu pai me perdoou, eu agi por impulso. Não, eu não agi por impulso, eu planejei por 2 anos matar meu irmão. Meu pai me perdoou. Mas ele começa a ver alguns erros na administração de Davi. E aí o que ele faz? Ele faz aquilo que o pecado faz. Porque o pecado, quando a gente vai alimentando ele não fica só em você, ele contamina alguém. Quando é espírito de rebeldia, piorou. Porque o rebelde, ele não consegue ficar só para ele. O rebelde, ele é obrigado a compartilhar. E ele sempre compartilha assim, não é querer falar. Mas, e depois do mais vem. Não é que a gente quer murmurar, não é murmuração, né? Porque é para a gente orar. Eu estou sentindo o pastor J meio esquisito, sabe? Ele não cumprimenta mais. Não é murmuração, né? Mas, vamos orar por ele, deve ser tanta coisa, né? Tanta coisa, não consegue mais me atender. Deve ser tanta coisa. E aí depois começa a vir tudo aquilo que a Bíblia diz que a raiz de amargura é uma amargura, mas é uma raiz de amargura que contamina a pessoa e contamina quem está ao redor. Não inventei esse versículo, está lá em Hebreus.
Ele começa a contaminar quem está ao redor. E se eu não me resolvo, Absalão fazia assim: pois é, rapaz, se fosse eu o rei, seria diferente. Você não tem oportunidade na música, né? O pastor Edinho, assim, se fosse eu, se eu fosse líder, eu começaria a dar mais oportunidade. Não, mas se fosse eu que estivesse ali no comando do Inaut, mas se fosse eu que tivesse, se fosse eu, é que eu não estou, né? Não, ninguém me chamou, né? Agora não preciso mais de mim, mas se fosse eu. Esse é um espírito de morte. Esse é um espírito maligno. Cara, ele se revoltou de tal forma que ele começou a ganhar o coração das pessoas, e daqui a pouco ele tinha um exército para lutar contra o pai. Mas quem é esse pai? Porque assim, facilmente nós esquecemos das coisas que nos aconteceram de bom, né? Eu esqueço de que foi esse pai que me restaurou. Eu esqueço que foi esse pai que não mandou me matar. Eu esqueço que foi esse pai que beijou e disse: eu estava com saudade de você. Às vezes uma pessoa comete um erro conosco, e é fácil disso acontecer. Mas daí aquele erro parece que fecha os meus olhos contra toda a história que eu tenho com aquela pessoa. Você já viu numa discussão de casal, quando você está com o sangue fervendo, e a pessoa olha para você assim: porque você sempre é assim, sempre falando essas coisas, sempre. Aí você diz: sempre? Mas meu Deus, aconteceu agora, eu nunca fiz isso. Porque você nunca disse que me ama, nunca tem tempo para mim, nunca. Você, meu Deus, a gente saiu, viajou, a gente ficou junto. Porque o sempre e o nunca estão muito presentes nas revoltas. Você esquece a história que você teve com a pessoa e começa: porque nunca tem tempo, é sempre desse jeito. Cara, quando alguém pisa na bola conosco, e como eu disse, pode acontecer, nós esquecemos da história que nós temos, de que quando você estava na pior, foi aquela pessoa que esteve contigo. Quando você mais precisava, estava ali estendendo a mão para você. Quando você passou aquele momento que parece que todo mundo te abandonou, foi essa mulher que esteve do teu lado, vocês se reconstruíram juntos. Foi esse homem que não te abandonou nos momentos mais difíceis da tua vida. Mas às vezes uma revolta faz esquecer toda uma história e jogar no lixo tudo que vocês viveram de bom. E isso se estende para todos os outros relacionamentos, seja de amizade, seja de igreja, seja ministerial. Tomando cuidado, Absalão só conseguia olhar para ele tinha que estar bem, e daqui a pouco ele joga todo mundo contra o pai. Ele cria uma revolta, ele joga todo um povo contra o seu pai. Quando eu olho isso de um âmbito espiritual, eu percebo que Deus, assim como o Davi, também não enxota ninguém da sua presença. É a gente que se afasta. A gente faz igualzinho a Absalão. A gente comete os crimes e a gente se afasta. Eu faço o pecado e eu me afasto. Eu cometo os erros, eu me revolto, eu falo mal, eu murmuro, eu isso, aquilo, eu sinto. E eu me afasto. Absalão comete os erros e ele se afasta. E ele vai para longe do pai. Mas tem uma história muito parecida com essa. E essa história está escrita no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Do versículo 11 em diante, Jesus conta uma história para nós. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a parte da minha herança. E ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens das alfarrobeiras, que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para ele. Aí, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome?
eu me porei no caminho, voltarei para o meu pai, eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam o novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois meu filho estava morto e ele voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar então o seu regresso. Sabe, são dois filhos, são dois pródigos. Pródigo é aquele que pega o que tem e esbanja. Um deles pegou todo o perdão que recebeu, pegou toda a dádiva de ter nascido príncipe, e ele joga fora por conta dos seus impulsos. Quando nós somos dominados pelos nossos impulsos, facilmente nós perdemos tudo. O jovem da parábola do filho pródigo dá a entender que ele morava numa casa muito abastada, o seu pai tinha trabalhadores, e ele pediu herança, e a Bíblia diz que não muitos dias depois, que ele tem tudo nas suas mãos, porque é bem assim, a pessoa quer, não, eu estou sentindo um vazio, eu preciso de tal coisa para ser feliz, aí o pai vai lá muitas vezes e entrega, mas não muitos dias depois, não está bom. Porque quando você não se resolve aqui dentro, quando tem um buraco aqui dentro que Jesus não entrou nesse vazio do seu coração, é isso que acontece. Não muitos dias depois que ele tinha tudo nas suas mãos, ele vai embora. Porque daí não, o problema é a igreja, não, o problema é o casamento, não, o problema é essa empresa. A gente sempre vai encontrar um problema em alguma coisa para justificar o vazio que está aqui dentro. E ele sai, mas olha a diferença entre esses dois. Um deles, no momento da sua tragédia, diz: cara, eu preciso ter com meu pai. O outro, no momento da sua tragédia, diz o quê? Eu preciso do meu pai. Esse aqui volta, o pai o abraça, beija, faz uma festa. Esse aqui volta, ele recebe o mesmo abraço, o mesmo beijo, mas as atitudes são atitudes diferentes. Enquanto um permanece na festa e aproveita o presente, o outro sai dali e volta a comer a comida dos porcos. Existem pródigos que nunca voltam. Eu olho para essa história e percebo um pródigo que volta e ele recebe o abraço do pai, a oportunidade que o pai está dando. Mas existe outro pródigo que não quer voltar. Existem pródigos que voltam constantemente, recebem algo, mas voltam para o lixo da onde saíram. Há pessoas que recebem perdão, mas voltam para o mesmo pecado. Vem para a igreja, confessa seus pecados, vem na frente, chora, recebe uma mão na cabeça, alguém orando, mas volta para as mesmas práticas. Fala mal da vida dos outros, vai lá, pede perdão, mas volta a falar da vida dos outros. Nunca abandona a vida nojenta que estava tendo. É como aquela história, uma história verídica, infelizmente, de alguém que certa vez pegou e ajudou um mendigo, e essa pessoa o levou, lhe deram banho, cortaram seus cabelos, lhe deram boas refeições, lhe deram um lugar para ele dormir, ficar, comer. E um dia essa pessoa levantou-se e ele não encontrou o homem. E quando andou pela rua, esse homem estava catando nas latas de lixo comida. E ela falou: por quê? E ele disse: eu não sei explicar, mas eu não estava me sentindo bem e alguma coisa me fez voltar para cá. É quando você muda o exterior da pessoa, mas o interior ainda deseja comer lixo. É quando a pessoa recebe um perdão e ele vem por um momento e traz um certo conforto, mas não há uma transformação. E o que eu estou dizendo nessa manhã, numa mensagem que aparentemente é tão pesada, o que eu estou dizendo é de que nós não podemos mais viver de paliativos, de coisas que deixam a gente melhorzinho por um culto e depois a gente volta à mesma vida ruim e de lixo que a gente viveu até então. Eu preciso de uma transformação completa, de maneira que eu me encontre
e que eu não queira mais viver de lixo. Esse pródigo, ele experimentou o lixo, ele diz, cara, eu não quero mais isso. E ele prega para ele mesmo, né? Na casa do meu pai tem abundância de pão, eu estou passando fome aqui porque eu sou tolo. Eu vou me levantar, eu vou ter com o meu pai. Ele não chega dizendo, pai, se eu voltar para casa, tu vai me dar meu quarto de novo? Eu vou poder voltar para o ministério? Eu vou poder voltar a receber uma herança depois? Não, eu queria negociar contigo só para saber se eu volto ou não volto, né? Porque tem gente que está no nojo, tem gente que está perdido, que está quebrado, mas volta cheio de si, né? Não, quero saber, né? Se eu voltar aqui, vocês vão continuar do jeito que vocês eram comigo antes de eu sair? Vou continuar me tratando assim ou vocês já se arrependeram? A casa continuou prosperando, a casa continuou uma bênção, ele está no lixo, mas ele quer saber se vão mudar. É o orgulho, é Absalão voltando para casa e dizendo, tudo a mesma coisa, eu vou ser obrigado a liderar, eu vou ser obrigado a tomar conta do lugar. Agora o pródigo, ele volta para casa e ele não vem pedindo o quarto dele, ele não vem pedindo se o pai vai dar uma restaurada, né, no mofo que tinha ali no quarto, para ele voltar para casa com tudo certinho. Pois é, pai, eu queria saber se, né, eu vou poder usar o carro. Não, ele vem dizendo assim, ei, nem precisa me chamar de filho, se tu me arrumar um emprego, se tu deixar eu trabalhar, mas se eu puder comer de novo, se eu puder, sabe qual é a tristeza? A tristeza é quando as pessoas precisam perder tudo para acordar que um dia tinham tudo. Que eu precise perder a minha família para entender quanto ela era especial. Tem pessoas que vivem reclamando, mas quando perdem, sabe, eu vou confessar que nesses anos todos de pastor, muitas vezes eu fui surpreendido por isso. A pessoa vindo assim, pastor, ela foi embora, pastor, o que eu faço da minha vida? Não era o que tu queria. Mas você vivia dizendo que queria que essa mulher tomasse o rumo dela, que que tu não aguentava mais, que uma hora dessa você ia cair em tentação, porque a mulher foi embora, o cara está morrendo, e vice-versa a mesma coisa. Mas ele não era o cara tóxico? Mas não era ele que está louco, só te perseguia, que queria você o tempo todo? Agora você está indo atrás, mas tu está liberto agora, glória a Deus. Não, é o homem da minha vida, eu vou embora. Tem gente que só consegue acordar quando perde tudo. Não, pai, eu quero a minha herança porque eu quero ir embora. O outro, eu vou ficar distante. E Absalão pensava de que o pai ia atrás dele. E como o pai não foi atrás dele, porque o filho sabe quem é o pai, sabe onde é que é a casa. E quando o filho sai de casa, o pai sabe de que ele sabe o caminho. A ovelha não sabe. E é por isso que o pastor foi atrás da sua ovelha perdida. Mas o filho sabe o caminho. Por isso que a gente não vê na parábola do filho pródigo o pai indo atrás do filho. O filho pediu para sair. Então, filho, você sabe onde é que é a casa do pai. Mas os dois pais aqui estavam de braços abertos. Quando Absalão fez lá um esquema para ver se voltava, não voltava, o pai disse, está aberto, se quiser voltar. Deus sempre estará de braços abertos para te receber, independente do que você cometeu. E eu trouxe esses dois textos para que a gente pudesse entender a partir disso, que mesmo que nós tenhamos feito coisas feias, ainda que a gente tenha errado de uma forma tão grande, Ele ainda é Pai, e Ele ainda está esperando por você. Um volta para casa, uma enorme festa, banda, música. O outro não quer voltar para casa. O outro quer matar o pai. E as histórias terminam com um fazendo festa, e o outro pendurado num carvalho pelos cabelos. Pendurado, o exército que ele tinha arrumado, fugiu cada um para sua casa. Leia em casa, 2 Samuel, você vai conhecer esse texto, não tenho como entrar nele. Um estava com fome, mas na sua fome disse, eu vou pedir ajuda para o meu pai. O outro morreu
sem arrependimentos. Deus não deseja a perdição de ninguém, meus amigos. E Ele também não desejava a perdição de Absalão. Mas Absalão morre, segundo aqueles versículos que eu li com você. E o pai está lá dizendo: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, Absalão, queria eu ter morrido no teu lugar. Davi não pôde morrer no lugar do seu filho. Mas o nosso Deus morreu no meu lugar e no teu lugar, para te dar o perdão. Através de Jesus Cristo, Ele já morreu para que você não precisasse morrer. Ele morreu pelos teus pecados. Davi, por mais que amasse Absalão, ele só pode lamentar pela morte do seu filho, mas não podia fazer nada. Mas para que eu e você não morresse, o nosso Deus, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi fiel, Ele morreu, morte de cruz. Ele entregou a sua vida, Ele não ficou pendurado num carvalho, Ele ficou pendurado no madeiro, de braços abertos, mandando uma mensagem para o mundo, de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade, de que Ele é a vida. De que se você fez coisas horríveis na sua vida, se você cometeu coisas como Absalão, se você é o pródigo que ainda não voltou, se você é o pródigo que ainda está olhando para o lixo, mas dizendo: mas não vou, eu como lixo, mas não peço perdão, eu continuo nisso aqui, mas eu não vou me humilhar, mas eu não vou consertar com essa mulher, mas eu não conserto com esse homem, mas eu não peço perdão para meu pai. Então todo mundo reunido lá, até queria estar lá, mas não vou, e a gente está cheio de si, esqueceu de que temos uma oportunidade como cristãos, não só de receber o perdão, mas de entregar perdão, de nos levantar, porque nós erramos também. E tem pessoas que já tiveram até consciência de que estão erradas, mas não conseguem se levantar do lixo, preferem continuar comendo as bolotas dos porcos, como diz a Bíblia, do que se posicionar e dizer: cara, eu quero mudar de vida, eu quero uma coisa nova para mim, eu vou ter com meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou me consertar. Eu não quero morrer da forma como morreu Absalão, porque sempre vai existir pródigos que não voltam. Existem pródigos que voltam, e existem pródigos que não voltam. E eu precisava falar isso nessa manhã, de que a oportunidade está aberta para todos, mas nem todos vão entrar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu tenho entendido no decorrer da minha história cristã, de que ser escolhido muitas vezes é querer ser escolhido. Você já esteve numa situação em que você estava num bloco de pessoas, mas não queria ser escolhido? E a mesma coisa que eu dissesse assim: deixa eu ver aqui quem é que eu vou chamar aqui na frente para dar um testemunho, deixa eu ver. E as pessoas dizem assim: Senhor, me esconde debaixo do teu sangue, não deixa o pastor me chamar, eu não quero ser escolhido. Tem muitas vezes que nós não queremos ser escolhidos. Por isso que muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque poucos se posicionam e dizem: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. E eu não estou aqui apenas para fazer o trabalho, eu estou aqui, Senhor, para fazer o que é necessário ser feito. E o que é necessário ser feito hoje? O que é necessário ser feito hoje, agora? Se alguém te tirar da posição que você está e colocar em outra, é necessário ser feito? Ou você vai entender: estão me humilhando. Absalão tinha um monte de pensamentos: o pai deveria ter feito isso, o pai deveria ter feito aquilo, o pai deveria ter feito. E por esse excesso de pensamentos a respeito do que ele achava que deveria ser feito, ele se desviou do caminho. Cuidado, para que o excesso de você não te tire do caminho do pai. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de achismo, cheios do que eu penso, daquilo que eu acho, cara, isso vai me afastar da presença de Deus, porque facilmente eu vou ficando distante da vontade de Deus. Deixa eu finalizar aqui. Sabe, Jesus nos deixou uma palavra dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem põe a sua fé em Cristo e acredita que Ele morreu pelos seus pecados, nunca vai morrer longe de casa. Absalão morreu pendurado numa árvore, gente. Um príncipe, um dos mais lindos de Israel. A Bíblia fala a respeito da beleza daquele homem,
das tranças, do seu cabelo bonito, de tudo que era tão lindo nele, mas morreu longe de casa, morreu longe do pai. Tem tanta gente linda, tem tanta gente cheia de talento, tem tanta gente que poderia, cara, voar, mas está longe da posição certa, está longe da casa do pai. Tem pessoas que estão pautadas apenas naquilo que é físico, naquilo que é visual, naquilo que é passageiro, e isso está te arrancando da presença de Deus. Não permita que os teus talentos, do que a tua sabedoria, conhecimento, tua beleza, ou as coisas que tu julga que são teus atributos, te coloquem para longe da presença de Deus. Mas de que tudo isso que você recebeu, você possa entender de que Deus te entregou por um propósito, e o propósito maior é o propósito dele sobre a sua vida. E sim, nós podemos errar nesse caminho, podemos. A história do pródigo nos mostra isso. Mas quando você se levanta e você tem a certeza de que existe um Deus em casa te esperando, um Pai que te ama e que vai te restaurar, então não fique mais tempo na tua perdição. Se levante hoje, se posicione, caminhe, venha para Jesus, permita que Ele faça diferença na sua vida, porque se você é o pródigo que ainda não voltou, você precisa saber que alguém já morreu no seu lugar, só para te reconciliar com o Pai. Não precisa você ficar pendurado numa árvore, não precisa você se pendurar, não precisa você tirar a sua própria vida, não precisa você acabar com a vida de alguém, não precisa nada disso, não precisa você se afastar, não precisa você achar, não, deu meu tempo, eu vou embora, não precisa nada disso. O que precisa é voltar para casa, é voltar a cheirar o cheiro do Pai, é voltar para os braços do Senhor, é voltar à simplicidade do Evangelho, é entender de que as coisas não vão acontecer do jeito que eu acho que elas têm que acontecer. Não, mas olha só que injustiça, porque aquele lá fez aquilo com aquela lá, e ninguém fez nada. É quando nós não confiamos na justiça de Deus, é quando nós não confiamos que o Senhor está sobre todas as coisas. E eu preciso dizer para você, nós não sabemos, nem 10% de tudo que acontece na vida dos outros. Às vezes a gente acha assim, mas está tudo muito bem lá, né? Porque a gente olha só como eles estão. Cara, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo. Só funciona quando nós olhamos para o nosso próprio coração e procuramos de que esse coração esteja reto com o coração do Senhor. Nessa manhã, eu vim trazer um paralelo entre dois filhos. Um deles se arrependeu de verdade, volta para a casa do pai, e ele recebe tudo aquilo que ele nem pediu para receber, mas ele recebe. O outro volta, mas não volta. Está ali, mas não está ali. Se aproximou para criar uma revolta maior do que aquela que ele já tinha criado. Quem você é nessa história? Só existem dois caminhos, diz a Bíblia. Um que leva à perdição e outro que leva à salvação. E o caminho que leva à salvação muitas vezes passa por momentos em que a gente precisa se arrepender muito de pecados que a gente cometeu. Eu não vim aqui dizer para você que você não tenha pecados ou que você, enfim, não vá ainda errar. Você vai errar, mas nunca esqueça nos teus erros, de que o Senhor sempre vai olhar para a tua história, Ele vai olhar para o teu coração, Ele vai olhar para de verdade quem você é aqui dentro, e não para o teu momento. Se Deus nos julgasse por momentos, ninguém estaria nessa igreja. Davi não teria sua história gravada aqui. Se Deus olhasse para momentos, Pedro não seria o cara do Novo Testamento. Paulo, que matou Estevão a pedrada, que era um diácono da igreja, que era um baita de um homem de Deus, e Paulo mata ele a pedrada. A história conta de que Paulo perseguiu os cristãos. Meu amigo, você é um cristão, você tem aí seu filho perto de você, ou teu filho está lá na escolinha. Imagina Paulo chegando aqui dizendo assim, todo mundo que é crente aqui, paredão. Seu filho, você nega Jesus? Não nega? Começa matando o filho dele então. Aí matava a criança na frente do pai. Aí o pai, eu não posso negar Jesus. Então mata a mulher dele aqui na frente dele. Você consegue imaginar isso? Não consegue, né? Paulo, o apóstolo Paulo, coisa mais linda do mundo, escreveu um monte de livro na Bíblia.
Mas teve um dia em que esse homem teve um encontro com Deus. Teve um dia que ele teve um baita de um encontro com Deus. Aí você acha que depois ele andava de cabeça erguida, dizendo assim, matei, mas passou. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na sua carne. Quando Paulo ia orar, com certeza Satanás mandava setas assim, fica matando os outros, agora está bonitinho aí, né? Eu sei o que você fez. Ele teve que lidar com aquilo. Mas sabe o que Paulo nos diz? Uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Pelo plano da divina redenção, eu estou olhando para frente. Eu estou olhando para frente por tudo aquilo que está proposto diante de mim. Cara, você pode ficar preso no teu passado, você pode ficar preso nas injustiças, você pode ficar preso naquilo que você acha que não devia ser desse jeito, você pode ficar preso nas suas guerras internas e externas, você pode ficar preso em tudo isso que não deu certo para você, ou você pode se levantar hoje e dizer, cara, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu tenho passado dias horríveis, eu não tenho me alimentado direito, nem espiritualmente, nem fisicamente, minha vida está uma desgraça. Mas quer saber de uma coisa? A desgraça, ela tem um tempo limitado para ser. E geralmente o tempo da desgraça é o tempo que nós não decidimos sair dela. Quando você decide, não quero mais comer lavagem de porco, eu me levantarei e eu vou ter com meu pai, e eu direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus trabalhadores. Você vai receber de Deus a resposta mais linda que alguém pode receber. A resposta de um silêncio e de um abraço apertado, de um beijo gostoso no rosto, dizendo, filho, eu estava à tua espera. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Ele está dizendo para você hoje, filho, eu estou à tua espera.